Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. O governo Raquel Lira tem teste de fogo hoje na Assembleia Legislativa. O projeto que extingue as faixas salariais vai ser votado e a Tucana precisa de 25 votos para aprovar o documento. Mário Flávio está chegando com um cafezinho. Bom dia, Ana Rebeca, bom dia ao nosso ouvinte que está acompanhando a programação da Rádio Cidade. Desde cedinho aí na companhia do Lucas Medeiros, no jornal, né, com esse show de informações e agora aqui para a gente falar de política. Olha, nesta manhã fria, né, de terça-feira, porque parece que finalmente aquele friozinho, né, de junho começa a chegar para o Caruaru, né, até demorou esse ano, mas ontem já tivemos uma noite bastante fria e essa manhã também, né, friazinha. Daqui para frente deve ser assim, né? Mas na política hoje deve ter um dia muito quente, né? Principalmente na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Por quê? Porque hoje vamos ter a votação das faixas salariais, da questão das faixas salariais. Após 3 votações, né, nas comissões da Assembleia, finalmente a governadora Raquel Lira conseguiu uma votação apertada por 5-4. O projeto que ela enviou para a Assembleia vai ser votado hoje. A governadora precisa de 25 votos a favor para que o projeto passe. Não é fácil, repito, mas o governo está confiante. Inclusive a própria governadora, quando esteve em Caruaru na semana passada, concedeu uma entrevista e disse que acredita que o projeto vai passar. Agora vai ter muita resistência, viu, Ana Rebeca? Porque a bancada, né, dos deputados do PL, que no começo do governo eram todos da base, eles se mobilizaram aí e também mobilizaram a tropa. Então a expectativa hoje na Assembleia Legislativa é de uma casa cheia, né, com gente querendo pressionar os deputados para que eles possam aí votar contra o projeto de Raquel. Os deputados aí, Joel da Harpa, que veio da polícia, também o coronel Alberto Feitosa, né, que é outro também da Polícia Militar, o Abimael Santos e alguns deputados federais, como é o caso do Coronel Meira, eles estarão levando para a Assembleia hoje muitos policiais da ativa e também aqueles policiais da reserva que já se aposentaram, mas ainda reclamam dessas questões dessas faixas. Então eles estarão indo aí para a Assembleia para pressionar os deputados que ainda não têm uma definição sobre o assunto para que eles tomem uma decisão e com isso o projeto de Raquel seja reprovado. O detalhe, viu, Ana, é que se esse projeto não for aprovado hoje na Assembleia, ele não pode mais voltar esse ano, então ele só voltaria ano que vem. E a expectativa é que, caso isso ocorra, né, a deputada Gleide Ângela possa apresentar aquele substitutivo, né, que seria o projeto para que as faixas salariais elas sejam todas extintas já no ano que vem. E o projeto que a governadora enviou aí para a Assembleia, ele prevê um escalonamento das faixas salariais, né, com uma parte sendo extintas esse ano, a segunda parte no ano que vem e o último fim das faixas, definitivo das faixas salariais, seria no ano de 2026. A oposição alega que esse projeto é uma enganação, que a governadora prometeu na campanha de acabar com as faixas e a governadora diz que vai acabar, vai cumprir a promessa de campanha, mas não consegue do jeito que a oposição quer, porque segundo ela, do ponto de vista fiscal, o Estado não teria condições de fazer isso. Então Raquel aposta tudo hoje no poder de convencimento que o governo vai ter, vai ser uma guerra e a gente, é claro, amanhã vai trazer toda essa repercussão de como vai ser a votação dessas faixas salariais. Lembrando que é uma questão decisiva para o governo, porque o governo tenta reorganizar a base, principalmente após a insatisfação dos deputados do PL, inclusive que tiveram vários cargos aí sendo retirados pela governadora e vai ser um teste de fogo hoje para o governo. Muita gente quer saber, por exemplo, como serão os votos do PT. O deputado estadual João Paulo, que é ex-prefeito do Recife, já adiantou que vota com a governadora, mas a dúvida é como votam Rosa Amorim, Doriel Barros
e outros deputados que estão mais à esquerda, né, que estão ali, seriam teoricamente oposição à governadora, mas que vem sempre votando a favor dela. Então a expectativa é grande para saber como serão esses votos e como o governo vai reagir, né, se por acaso for derrotado, ou como vai reagir também se por acaso sair vitorioso. A gente conta essa história amanhã. Olha, Ana, falando da série de entrevistas e sabatinas que nós estamos realizando aqui na Rádio Cidade com os pré-candidatos a prefeito e a prefeita de Caruaru, ontem recebemos aqui o delegado Eric Lessa. E alguns pontos da entrevista chamaram a atenção. Primeiro, Eric disse que se 0 a 10 a eleição fosse hoje, 9 pontos para ele ser candidato. Então ele está decidido a não ser vice de Zé Queiroz, porque na opinião dele, né, as múltiplas candidaturas elas seriam mais interessantes do que de repente uma candidatura unindo ele e Zé. Mesmo que as pesquisas mostrem, né, que Zé Queiroz tem 22%, 21% e ele aparece entre 12% e 15%, teoricamente os dois somando os votos empatariam com o Rodrigo Pinheiro, mas ele, no entendimento dele, a tese das múltiplas candidaturas ela é uma tese mais interessante, porque ela permitiria aí vários pontos de vista ideológicos e também algumas questões que envolvem partidos e nomes que poderiam levar essa eleição para o segundo turno. Então, por isso que Lessa defende que essa eleição ela vá ao segundo turno. No entanto, ele disse que se o Republicanos decidir que, ao invés de ele ser candidato, ele possa ter outra função nessa eleição, seja vice de Queiroz, ele também disse que vai ser um soldado do partido e que vai seguir a orientação dos Republicanos. Então, Lessa deixou isso claro. Outro ponto de vista que chamou a atenção foi a defesa que ele fez de outras pré-candidaturas, né, que estão aí no campo de oposição. Por exemplo, ele defendeu o deputado Fernando Rodolfo, disse que eles estão em campos ideológicos, que a candidatura de Fernando Rodolfo é legítima, mas que, na opinião dele, o eleitor conservador não consegue chegar em Fernando Rodolfo porque não se identifica com Fernando Rodolfo, e isso se identifica mais com ele. Também defendeu o pré-candidato do MDB, o Toninho Rodrigues, que, segundo ele, foi desrespeitado pelo prefeito numa entrevista, inclusive mostrou insatisfação, né? Porque o prefeito, na opinião dele desrespeitou Toninho e a história de Tonigel, e também, né, o fato dele ser de fora acabou criticando. E Lessa lembrou aí que boa parcela da população de Caruaru é de fora, inclusive vota na cidade, os eleitores são de outros municípios. E Lessa acredita que foi um erro estratégico aí do prefeito Rodrigo, que acabou sem necessidade criando arestas com ele e também com o pré-candidato Toninho Rodrigues. E no final da entrevista, ele disse que na questão da segurança, Caruaru está devendo muito, e pelo jeito esse vai ser um dos motes aí da campanha de Lessa. Ele que a primeira vez foi candidato, o mote da segurança acabou ganhando praticamente a eleição, né? As candidaturas foram delineando espaço por esse caminho. A partir dele, inclusive Raquel, não sei se vocês lembram, Raquel, ela dizia que ela era delegada e tinha experiência. O mesmo acabou, né, com o próprio Tonigel, que acabou também apresentando propostas para a criação de um batalhão exclusivo da Polícia Militar, que depois, inclusive, terminou sendo realidade, que foi a criação do Biesp. E naquele ano, Lessa falou muito disso. Então, se ele abordou essa questão da segurança, deve ser mais um assunto aí, né, para que seja foco da pauta do pré-candidato. Por fim, numa provocação ao prefeito Rodrigo, ele disse que acredita, inclusive, que devido à situação que a cidade se encontra, na opinião dele, a zeladoria está deixando a desejar. Ele acredita que até com o crescimento dele, o crescimento de Toninho, o crescimento de Fernando Rodolfo, Rodrigo Pinheiro possa até ficar de fora do segundo turno. Claro que, na minha opinião, isso é em tom de provocação, porque para mim essa eleição hoje, se ela fosse hoje, seria Rodrigo Pinheiro e mais um no segundo turno. Hoje o favorito seria Zé Queiroz, mas eu acredito que com o decorrer da campanha o próprio Toninho Rodrigues possa crescer, e também o Fernando Rodolfo, com a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro a Caruaru, ele possa também ter um acréscimo aí nas intenções de votos. Então, essa segunda vaga, ela pode ser uma incógnita mais na frente, mas diante desse quadro que está sendo montado da eleição aqui em Caruaru,
a gente pode ter, sem dúvidas, uma tese mais interessante de múltiplas candidaturas, podendo inclusive forçar um segundo turno nessa eleição. Claro, né, se eles mantiverem até o fim essas candidaturas aí que estão sendo colocadas. Não é fácil, porque mais na frente podem acontecer junções, né, de nomes que estão aí correndo contra o tempo, mas sem dúvidas nenhuma a gente percebe uma empolgação generalizada, digamos assim, do próprio prefeito Rodrigo Pinheiro, do candidato Eric Lessa, que também está empolgado. Principalmente ele fez uma análise antes aqui dos votos, né, que ele vem obtendo nas eleições. Ele vem mantendo uma média de 30 mil votos aí na cidade de Caruaru a cada eleição, então ele acredita que ele consegue manter isso a aumentar. Diz Zé Queiroz também que postou vídeos ontem, né, com ele indo para várias regiões aqui de Caruaru, inclusive na zona rural e no centro da cidade. Toninho Rodrigues, que também está super empolgado com a receptividade que a população vem tendo, os eleitores vem tendo, principalmente a passagem que ele fez aí na zona rural com o pai dele, o ex-prefeito Tony Gel. Armandinho, que também está empolgado, gravando vários vídeos aí com críticas, principalmente ao prefeito Rodrigo Pinheiro. E o próprio Fernando Rodolfo, que aposta aí que quando Bolsonaro chegar em Caruaru, né, e colocar as mãos em cima dele e o eleitor conservador perceber que Fernando é o candidato de Bolsonaro, ele acredita que vai crescer. Então, diante desse quadro, com todas essas pré-candidaturas em ebulição, uma empolgação muito grande, com certeza nós teremos a possibilidade de voltar a ter em Caruaru uma eleição daquelas, né, que ficarão marcadas aí por uma eleição de votação apertada e também por muita disputa de bastidores, de acusações, de troca de farpas e muito mais. Então, esse cenário ele vai se formando e, claro, a gente vai acompanhando tudo de muito perto para você, eleitor aqui de Caruaru e da região. Hoje, a gente segue com a série de entrevistas. Então, às 11 da manhã, eu, professor Marco, também a Vitória e o André Santiago, estaremos recebendo mais uma pré-candidata, a única mulher colocada até agora como pré-candidata à prefeita de Caruaru, a Michele Santos, do PSOL, que vai ter um papo com a gente, né, sobre as propostas dela, se essa candidatura dela realmente vai ser mantida até o final, ou se ela pode compor com o Zé Queiroz, se a chateação dela com o ex-prefeito de Caruaru já foi passada, porque Michele está bem satisfeita com relação a Queiroz, né, porque ele gravou um vídeo aí para um grupo de WhatsApp confirmando que a candidatura dela ia ser retirada e apoiar Queiroz, mas depois ela conseguiu, inclusive, o aval da federação formada por Rede PSOL para que a candidatura dela fosse mantida. Então, todos esses assuntos a gente vai abordar aqui e, claro, também falar da confusão envolvendo a indicação da pré-candidatura da federação formada por Rede PSOL no Recife, Túlio Gadelha ou Dani Portela. Então, teremos muitos assuntos para abordar aqui dentro do Manhã Cidade, com a Michele Santos, e claro, o nosso ouvinte é convidado para ficar em companhia da gente logo após terminar o jornal no Manhã Cidade, né, que é um show de informação, 4 horas de muita informação para você. Ana, eu volto com você, amanhã tem mais, aqui dentro do Jornal da Cidade. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio